Está no ar mais um episódio do nosso Fallowcast. E hoje recebemos Isabela Branco, de 19 anos, uma jovem determinada que superou desafios acadêmicos e pessoais em sua trajetória. Estudante de escolas particulares, enfrentou dificuldades no ensino médio, como a reprovação no segundo ano. Esse momento marcou sua transformação, ajudando-a a perceber que concluir os estudos é importante. Atualmente, Isabela está explorando áreas de interesse e planejando sua entrada na faculdade, mostrando como é possível enfrentar desafios e construir um futuro com determinação. Seja bem-vinda, Isa! Oi, gente! A gente gostaria de agradecer, primeiramente, por você ter aceitado o Sim. nosso convite, ter vindo aqui. E o que eu quero começar perguntando para você é como que foi repetir de ano a experiência e como que você lidou com isso, que é algo, principalmente em escola particular, né? Então, como vocês falaram, eu estudei minha vida inteira em escola particular. Eu já tinha corrido o risco de repetir, o oitavo ano, mas eu não repeti, foi por isso que eu mudei de escola. Então aí eu entrei em uma escola nova, né? O nono ano, que foi o ano depois da minha quase reprovação, eu fui super bem. E aí eu entrei no ensino médio. O meu ensino médio foi bem no ano que começou a pandemia. Nossa, então isso atrapalha bastante, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha acabado de sair meio que de um ano que eu quase repeti, aí eu consegui recuperar e já entrei na pandemia. E mudou a escola ainda, né? Exatamente, mudei de escola. E na pandemia foi muito difícil você, assim, pelo menos pra mim, foi muito difícil eu ter na minha cabeça que eu tinha que ter responsabilidade pra estudar por conta própria. Uhum. Porque não tinha como. Às vezes a internet do professor falhava, às vezes não tinha como entrar na aula, acabava a luz, enfim, eu tinha que ter muita responsabilidade própria para estudar. E eu não tive. Eu não tinha, gente. Eu nunca gostei de estudar, vou ser bem sincera, eu nunca gostei de estudar. Uhum. Então, o primeiro ano, né, que foi o meu primeiro ano de ensino médio, que foi na pandemia, a escola não pôde reprovar ninguém. Ah, Então, eu passei para o segundo médio. No segundo médio, em 2021, foi o ano que eu repeti, e foi o ano que a gente foi voltando aos poucos para a escola, para o presencial. que veio Então, de online, de uma pandemia, acho que já juntava exatamente. tudo, atrapalhava Isso. tudo. Aí a gente voltou para a escola no meio de 2021, em agosto, assim, depois das férias. E foi uma bagunça, porque a escola tentava separar as turmas, porque não podia ficar muita gente na mesma sala. Uhum. Aí, enquanto uma turma ficava em uma sala com a aula remota, outra turma ficava na sala com o professor. Então, o Nossa, professor fazia uma aula remota para a turma que estava na sala do lado. Era uma confusão. Nossa. E nossa. todo mundo adolescente, né? Então, assim, a gente não. Quando o professor não estava na nossa sala, a gente não fazia nada. E foi assim, e as provas continuaram, enfim, e aí eu acabei repetindo. Foi muito difícil para mim repetir, porque eu namorava, eu tinha amigos, então assim, você vê todos os seus amigos Uhum. passando É de ano, difícil, indo né? para o último ano da escola. Porque é o último ano, é um dos mais importantes, né? Exatamente. Onde todo mundo faz viagem de Isso. formatura. Todos foram para o último ano da escola, o meu Uhum. namorado foi para o último ano da escola, e você fica assim, meu Deus, todo mundo vai se formar, eu não vou me Uhum. formar com as pessoas que eu criei um vínculo nos 3 Uhum. anos que eu estava ali naquele colégio. Então foi muito difícil, eu tive muitas frustrações. Eu pensava em fazer uma faculdade, eu pensava em fazer medicina antes de reprovar. Quando eu reprovei, eu falei, não vou fazer de jeito nenhum. Porque se eu reprovei na escola, o que que Uhum. vai ser de mim numa faculdade de medicina? Então, assim, totalmente as minhas expectativas foram quebradas pela minha própria cabeça, né? Porque os meus pais, enfim, a minha família, eles sempre falaram, não é por causa disso que Sim, você não vai exatamente. conseguir fazer uma faculdade de medicina, ou enfim, engenharia, qualquer faculdade que você queira fazer. Isso não tem nada a ver. Porque eu sempre tive muita dificuldade na escola. Uhum. Em matérias de exatas, né? Ai, eu acho que Ah, todo mundo, sempre, né? todo mundo. Então, matemática, física foram as matérias que eu repeti. Então, eu sempre tive muita dificuldade, assim. Na verdade, depois do Fundamental 1, eu comecei a ter muita dificuldade, porque é quando vai aumentando o grau das dificuldades das Uhum. matérias. Então, foi muito difícil mesmo para mim repetir de ano. Eu fiquei muito Nossa. abalada, mas graças a Deus a minha família
né, me ajudou, me Deu apoiou apoio, muito, isso então que é não foi um baque maior, assim, sabe? é. Tanto que os meus pais, eles decidiram, me deixar na escola que eu estava mesmo, eu continuei na escola que eu estudava. E isso eu considero que eu fui muito privilegiada, porque a minha condição, assim, nunca foi uma condição de, ai, tudo bem, repetiu, vamos pagar um ano inteiro de novo, Sim. porque é caro, né? Particular. Então, eles terem me deixado numa escola particular também no ano após, né, que eu fiz novamente, me motivou muito a me focar mais e a me determinar, sabe? A Sei. ser realmente determinada na escola. E aí deu tudo certo. E a sua relação com os professores, assim, sempre foi boa na escola que você repetiu? Como é que eles lidaram com isso também? Então, na escola que eu repeti, a minha relação com os meus professores eram ótimas. Os Ai, meus que bom. professores, assim, alguns. Sempre tem Não um dá ou pra É. outro, ser né, cem por que é. cento, Uhum. mas eu não tinha atrito, assim, com nenhum professor, Ai, que bom. sabe? Eu sempre fui uma aluna, assim, muito tranquila, sempre respeitei muito os meus professores. Uhum. Mas na minha primeira escola, né, que eu estudei desde pequenininha até o 8º ano, que foi quando eu saí, foi quando começou os meus problemas, foi no 6º ano, né, quando começou os Ah. meus problemas com, enfim, dificuldades com a escola. Lá eu tive muitos problemas com professores, Essas dificuldades seriam com a matéria com ou com os matérias, professores mesmo? Ou com junto? matéria, Matérias? juntou, Ah, né, tá. os dois. Ah, Uhum. Como era uma escola muito grande, a primeira escola que eu estudei, os professores, eles não focavam tanto nos alunos, sabe? Eles, Sim. eles só jogavam a matéria lá e se vira. nossa. Então, assim, É, tipo, se você tá bem Entendi. ali, o seu emocional tá bem, se não nem tá, ligava, né? Aham. gente, Era mais problema de cada um vocês. liga pro seu próprio. Então, nessa escola, na minha primeira escola, eu tive muita dificuldade. Foi quando eu comecei a ter dificuldade nas matérias em si, e também foi quando começou os meus problemas com alguns professores. Hum. Mas quando eu mudei de escola, assim, os meus professores, eles sempre foram muito preocupados, sabe? Que bom. De você tá bem, se não tiver, a gente tá aqui para conversar, se precisa de ajuda. Uhum. Os coordenadores, era uma escola, assim, muito acolhedora. Era uma Que escola bom. menor, e eu Sim. acho que por isso que era uma escola Aham. mais acolhedora, É. sabe? Sabia o nome de todo mundo, sabia o nome de pai, de mãe de todo mundo. Que bom. Então, é muito legal. É. Mas eu acho que esse negócio de emocional e acolhedor, eu acho que mesmo que a escola seja grande, eu acho que ela deveria também do mesmo jeito, principalmente pelo fato dela ser muito grande. Eu acho que também deveria ter, É, tipo, um apoio assim, emocional. tipo, da As... coordenação, É, direção. exatamente. A primeira escola que eu estudei, por ela ter sido uma escola grande, ela é uma escola muito preocupada com resultados dos alunos. Uhum. Ah, Então, assim, é uma escola que ela tá no ranking das escolas do MEC, sabe? sim. De Melhores melhores escolas escolas Uhum. de da São Paulo. zona, exatamente. Então, eles sempre foram muito preocupados em resultados. Então, tipo assim, se Nossa. você é um aluno que você participa de competição e você ganha medalha, e você ganha prêmio em nome da escola, você vai ter todo o Sim. suporte Que a reputação necessário. da escola também, né, cresce se você Exato, participa de algumas exatamente. competições. Só que assim, se você for um aluno que você não está entregando nota, que você não participa de campeonato, que você não é tão bom, tipo assim, você tá Eles aqui, nem você tá ligam. pagando. Se você quiser Aham. sair, você sai. Então, assim, o meu primo, ele estudou na mesma escola que eu, né? Nessa primeira escola que eu estudei. Quando ele foi sair dessa escola, ele foi mudar, a escola não queria de jeito nenhum que ele saísse. Por quê? Nossa, porque Porque ele ele, participava de Aham. competição, ele ganhava porque ele dava um medalha. bom nome para a escola, ele deixava o nome da escola Exatamente. bom. E às vezes nem a Exatamente. escola, é a pessoa mesmo, né? É. E Uhum. aí, enfim, aí uns anos depois fui eu que fui sair. Aí, tipo, Nossa, tá bom, vai. tanto faz, né? Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Eu acho que as escolas que são muito grandes, elas não se preocupam tanto com o aluno. Elas se preocupam com o nome, com o Com o status que da ele dá escola. para a escola, assim, querendo ou não. Você já Exatamente. chegou a reclamar com alguém da coordenação, tipo, direção sobre isso, sobre eles meio que não ligarem? Então, porque eu era muito pequena, né, É, quando eu entendi estudava, muito. não tinha muito essa noção. Que Uhum. nem, teve uma situação que aconteceu nessa escola, na minha primeira escola, que foi a minha primeira nota baixa. E foi inclusive nesse ano que foi quando eu comecei Ah, no 8º ano, né? não, no sexto. É, Não sei. Foi É no quando eu, sexto. fui pro Fundamental 2, né. Que foi exatamente quando eu comecei a desenvolver muitas questões por causa da escola, ansiedade, enfim, Uhum. um monte de coisa.
que eu tirei a minha primeira nota baixa no boletim. É uma coisa que eu nunca me esqueci na minha vida. Eu tirei minha primeira nota baixa no boletim e eu fiquei desesperada. Eu chorava na sala, horrores, pedindo. E era assim, meio ponto. Eu precisava ficar com 6, eu tava Nossa. com 5,5. Tipo, não tava Nossa. ruim. E eu pedi pra professora, pelo amor de Deus, me dar uma lição, uma tarefa. E eu chorando. Eu tinha uns 11 anos, 11 para Caramba. 12 anos. E a professora falou assim: Nossa, manda sua mãe te levar no médico pra você tomar remédio. Aí eu, Nossa. uma criança de Nossa, 11 que anos, gente, Né? ignorância. pra você tomar um calmante, sabe? Pra você não ficar fazendo. Aí eu olhei pra cara dela assim e saí chorando. E eu fui contar pra minha mãe só depois Que que eu saí daquela Aí a nota escola. ficou daquele jeito A mesmo. nota ficou daquele jeito. Minha mãe ficou Caramba. sabendo que a professora mandou eu tomar isso, remédio pra minha nossa, Nossa. mãe. gravíssimo. Né? E Gente, exatamente, aí foi nesse ano que eu comecei a ter muito problema na escola. E aí só nossa. prolongou. Gente, Caramba. que ridículo. Né? Véi, é uma professora falar Ela isso tinha pra que um aluno de apoiar. 11 anos, que é Exato. pré-adolescência, criança, os Eu hormônios tinha estão à flor da acabado de pele. sair do ensino fundamental 1, né? Eu era bem É, pequenininha, então assim, o ensino Sim. fundamental 1 é 1 mais 1, conta de divisão. Aham. Aí, assim, quando você vai pro sexto ano, você muda de. No caso, a minha escola tinha várias unidades. De sexto ano, a gente ia para uma unidade nova. Então era tudo novo. E aí, assim, sabe, quando você. Eu sempre tive muita dificuldade de me adaptar em alguns ambientes, porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou bem tímida. E aí eu não conseguia me adaptar. Então eu estava num processo de me adaptar. exato. Já tinha tirado minha primeira nota ruim, e aí aconteceu isso, então foi o pé para eu ter dificuldade pro Aham. resto Porque da a minha vida. transição do Fundamental pro Fundamental 2 já é bem tensa. Eu lembro do primeiro É. dia que eu fui. Porque eu não sei se na escola de você é assim, você tá lá com os grandões e tal. E Exato. Aham. aí são novos professores, porque não é só um Não professor, são são vários. vários. E já é uma confusão, então imagina. É a transição da caneta do lápis É, pra do lápis pra caneta. Exato. caneta. É, Nossa, que tenso. Né? isso aí. Mas também eu acho que os professores, a professora devia dar pelo menos um apoio, né? A passar atividade. Só uma lição de E é meio recuperação, é o ponto, né? mínimo, né, também. É meio Meio ponto. ponto. Mas não, Pois é. ignorância. Mas já na Exato. outra escola na escola que eu estudei, né? A última, que foi a que eu me formei, eu fui, assim, muito acolhida, inclusive no ano que eu repeti. Uhum. Assim, coordenação, a própria diretora da escola chamou minha mãe, conversamos Nossa, todos juntos, sabe? E foi muito, muito bom. é. E você falou que a sua família te apoiou, assim, e ficou de boa com o fato de você ter repetido. Eles te Uhum. apoiaram bastante, né? Assim, foi um baque, É, né? Aham. Pra mim, porque meus pais falaram, ai, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Ai, que tranquilo, então, né? É. Foi tranquilo. É bom, não foi? Eu fiquei de recuperação de muitas matérias. Eu fiquei mais de 6 matérias de recuperação. Aham. Gente, eu nossa. não. Aí minha mãe até foi na escola pra tentar me, né, falar, gente, por favor, vamos dar uma ajuda É, pra ela. Aí eles falaram, não tem como, olha. Aí eles me mostraram minhas notas e realmente não tava indo bem, sabe? Aham. Então aí minha mãe falou, ai, você vai ter que refazer, vai refazer e pronto. Aí eu, assim, minha mãe também quase repetiu quando ela Sim. estudava, né? Então então entendeu, né, também. entendeu, Sim. que é difícil mesmo. E também o ano de 2021 não foi um ano muito. 2021, 2022, assim, não foram anos fáceis, né? Foi Sim. pandemia, Tava, aconteceu muita Era coisa. difícil de aprender também, né? Exatamente. Então, assim, foi um pouco entendível, sabe? Aí eles falaram: Uhum. não, agora você vai refazer. A única coisa que a gente pede pra você é que você estude, que você se dedique de verdade. E foi né, tranquilo, assim, foi um ano que eu consegui, que entrou na minha cabeça que, assim, eu preciso estudar, eu preciso se me dedicar. dedicar, é a única coisa que eu faço, assim, meus pais nunca exigiram eu trabalhar, Uhum. assim, de nova, né, que foram coisas que eles tiveram que fazer, eles tiveram que trabalhar desde cedo. Eles falaram assim, você não precisa trabalhar, a gente não pede que você faça nada, assim, sabe, além de estudar. Então, estuda, entrega o seu resultado e é isso. E, tipo assim, com essa mudança de você ter repetido de ano, você sofreu bullying de alguém da escola, tanto dos professores, dos alunos, porque Uhum. tem gente que pesa muito, né? Você sofreu Sim. bullying? Então, não. Quando eu repeti, não. Uhum. Quando eu repeti, no ano que eu repeti, repetiram muitas pessoas. Ah, Muitas, Ah, não foi só eu. é porque tinha acabado de vir da pandemia e foi uma Exatamente. confusão ainda, né? Quando eu repeti, foram assim, mais ou menos do ensino médio inteiro, primeiro, segundo e terceiro.
umas 15 pessoas. Bastante. É, bastante. Só da minha sala repetiram 8 comigo. Nossa. Então, que é o que Não, você ficou com umas pessoas que... exato. Pra mim não, Difícil. assim, foi um baque. É, No sim, dia que eu fiquei realmente. sabendo, eu chorei demais. Mas depois não foi um baque tão grande, porque quando eu comecei aí, tinham muitas pessoas que repetiram junto comigo e que estavam Aham. lá. Então, assim, nessa questão não. E também eu era muito amiga, sempre fui muito amiga de muita gente. Então, na sala que eu fiquei, eu fiz muita amizade com os meninos, e com as meninas da sala. E foi muito, muito bom, assim. Foi um ano que me ensinou muita coisa, sabe? Uhum. E com os professores também. Os professores, desde o momento que foi falado para mim que eu repeti, até o momento que eu pisei na escola no primeiro dia de aula, chorei, obviamente, no primeiro dia de aula, na hora que eu Sim. cheguei, porque você vai ver a lista lá, e eu fui procurar meu nome, né, em que sala que eu tava. Eu não tava em nenhuma sala, eu tava, tipo, na sala do terceiro. Aí eu, gente, eu passei? É Então, uma eu tô na sala do esperança. terceiro. Porque eles meio que, tipo, pegaram, imprimiram e só, Só pra sala continuar colocaram, né? mesmo. Porque como era uma escola pequena, não tinha 5 salas de terceiro, eram Aham. 2 salas de terceiro, Sim. sabe? Então, enfim, aí eles deixaram eu escolher a sala que eu ia ficar. Ah, que Ai, que bom. legal. Nossa. Os meus coordenadores também. Então, nessa escola, assim, eu nunca sofri nada desse tipo. Ai, que Já bom. na minha outra É. escola, Né? gente, naquela Nossa outra escola, ela parava assim ela ia do Fundamental 1 até o ensino médio? Isso. Não, ela ia do mini maternal, que é de 2 Caramba! aninhos de idade, até o terceiro do ensino médio. E aí, lá nessa escola, eu estudei dos meus 2 aninhos de idade até o 8º ano. Uhum. E aí, por ela ser uma escola maior, ela tinha umas pessoas com uma classe social muito maior do que a minha. Sim. Porque os meus pais, eles sempre se dedicaram muito e sempre trabalharam demais para me proporcionar um ensino particular. Sim. Então, a minha realidade não era a realidade das pessoas que estavam estudando comigo. Então, assim, Uhum. enquanto as meninas já tinham. Eu não sei se vocês conhecem, mas sabe a Doradol, aquela boneca que parece de verdade? Ah, sim. Bebê Reborn? Bebê Ah, Reborn, né? Que sei, antes sei. tinha outro nome. Tipo assim, elas tinham umas 4 cada uma e eu não Caramba. tinha. E aí eu queria muito ter, só que era muito cara. Nossa. Então, assim, aí eu ganhei. A minha família se juntou, eu ganhei de Natal e tudo mais. Que legal. Mas assim, é uma realidade que eu não tinha. Então todo mundo já tinha iPhone, sei lá o quê, da Nossa. época. Eu nem celular tinha. Então foi muito difícil, porque aí nessa parte, assim, de pequena, né, do 4º ano mais ou menos, até o 8º ano, eu enfrentei muito esses problemas de classe, assim, sabe? Que eu não tinha a mesma classe que as pessoas de lá. Diferença de classe, né? Exatamente. E aí eu sofria com isso. Mas na minha escola que eu me formei, eu nunca tive esse Ai, que problema. bom. Bom, o papo tá bom, mas agora a gente vai iniciar o nosso primeiro quadro, que é o quadro Falou Tudo. Quer começar, Gabi? Começa. Vai ter 3 perguntas minhas e 3 da Bia. Vou tá. começar. Que conselho você daria para outros jovens que estão enfrentando dificuldades escolares? Assim, eu acho que o mais importante é você acreditar no seu potencial. Era uma coisa que sempre foi um desafio muito grande para mim, acreditar no meu potencial e acreditar que eu conseguia. Então, eu acho que, independente da dificuldade que você esteja passando, seja uma reprovação, seja uma quase reprovação, seja sua primeira nota baixa, enfim, eu acho que você tem que acreditar muito no seu potencial e entender o momento que você está vivendo, porque na escola a gente não consegue separar o nosso pessoal com o escolar, sabe? Aham. Então, assim, se eu briguei com a minha mãe em casa, no dia seguinte, pelo menos eu sou assim, eu sou uma pessoa muito sentimental. No Uhum. dia seguinte, eu ainda vou estar mal por eu ter brigado com a minha Sim. mãe. Então, eu vou estar pensando, nossa, eu briguei com ela, eu falei isso, falei aquilo, eu não vou prestar atenção na aula. Então, assim, não é porque você não tem capacidade, que você foi ruim. É porque Exato. você, às vezes. É o emocional. Exatamente, às vezes você não tá bem o suficiente para estar ali naquela aula de Exato. química, e aí foi exatamente o conteúdo que vai cair na prova e você foi ruim. Aham. Então, eu acho que você tem que entender muito o momento que você está vivendo, o que você está passando, e querendo ou não, você ter um apoio emocional. Eu acho que terapia, eu sempre falo isso, né, gente? Mas, enfim, terapia é uma coisa muito importante. Eu acho que Sim. todo mundo, e principalmente todo Adolescente. adolescente, tinha que fazer. Principalmente na fase
do ensino médio, porque é onde começam as maiores cobranças, né, por conta de vestibular e tudo mais. Então, eu acho que você procurar um apoio emocional e você, enfim, saber que você tem a capacidade, mas você só não estava num dia bom, você só não está num momento bom, é isso, entendeu? Você não desacreditar daquilo que você é, daquilo que você sabe, e do seu potencial. Então, eu acho Realmente. que é isso. Alguns professores já vieram aqui falaram bastante do emocional, que às vezes não é porque uma pessoa foi ruim que quer dizer Que ela que é ela ruim, é ruim, que ela que é é. burra. Exato. Sim. É por causa do emocional dela, tudo liga. Exato. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre que é a sua comunicação com os professores. Então, eu vou pular para a próxima, que é como os professores podem identificar e apoiar os alunos que estão passando por momentos difíceis. Então, eu acho que, assim, falando um pouquinho sobre o que eu passei, né, quando eu repeti de ano. Os professores, no começo do ano que eu estava refazendo, eles perceberam que eu estava, assim, mal pela minha situação. Então, eles foram tentando meio que me cercar, de uma maneira mais, não tão padrão, assim, de ensino, sabe? Sim. De uma maneira mais lúdica. Tipo, você está ensinando uma criança? Ah, Tipo Aham. assim, sabe? Então, eu uhum. acho que os professores, eles têm que ter Uma atenção uma especial. atenção, assim, com os alunos. Se você percebeu que o seu aluno que brinca, que fala, que tá sempre com todo mundo, naquele dia tá mais quieto, naquele dia não tá tão extrovertido como ele costuma ser, pergunta, sabe? Chega, ou então, Aham. no primeiro momento da aula, pergunta: e aí, gente, vocês estão bem? Tá tudo bem? Como vocês estão? Você sempre vai ver que tem um que não vai responder, tem um que, tipo, Aham. vai abaixar a cabeça, ou se o aluno, toda a aula ele tá ali no cantinho dele, ele dorme, ele. Alguma coisa tem, Aham. sabe? Então, acho que eles têm que ter esse olhar muito analítico de parar e pensar: nossa, deixa eu analisar aqui a minha turma, como ela tá, se ela tá bem. Sim. Porque não adianta nada, eles também é um trabalho como se fosse não feito para eles. É um aluno ali É, que tá falando, 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 Sim. e o aluno não tá absorvendo nada, porque, exatamente. né, vai repetir ou vai ir mal, e aí vai dobrar o trabalho de todo mundo. Então, eu acho que eles terem esse olhar e esse olhar mais crítico, né, de análise com os alunos é muito importante. Realmente. Olhar com atenção a mais, né? Exatamente. É, Não veio, só ir lá dar a matéria e pronto, vou sentar. Isso, Não. veio um Conversar. professor que veio aqui, né? Ele falou exatamente isso. Você tem que entender o seu aluno e, tipo, se Exato. eles não estão entendendo, você tem que se adaptar Exato. ao modo que você tá vendo que a É. sala tá E aprendendo melhor, e né? focando. Aham. Exatamente. Eu tinha um professor de física, ele nem parecia professor, gente, porque ele entrava na sala, parecia que era um amigo nosso, Não, assim, é a sabe? melhor É muito coisa. bom, né? É muito bom. E aí ele chegava, ele falava, aí ele conversava nos primeiros minutos de aula dele, aí ele Porque querendo ou zoava. não, isso gera o foco do aluno, E né? você também cria uma proximidade, assim, sabe? É. Porque às vezes, por exemplo, tinha professores que eles eram muito sérios. Então, eu tinha medo de fazer pergunta. Exato. É Aham. Eu não normal, né? A conseguia gente fazer ficar com medo pergunta. da pessoa Com falar. pressão, se sente Tipo assim, pressionado. nossa, ele explicou tudo, ele desenhou na lousa e eu ainda tô com dúvida. Se eu perguntar, eu vou tomar uma, eu não vou perguntar. Acho que todo mundo já teve esse É, medo. e tem Exato. professores que são assim, realmente, né? Cara Exatamente. carrancudo. Agora, com professores que, assim, que você tem uma intimidade, que nem esse meu professor de física que eu tô falando, ele chegava e eu conversava. Você não tem medo, você não tem medo de perguntar, você não tem receio de perguntar e da reação dele, porque você já sabe como ele é, sabe? Aham. Uhum. Então, eu acho que é muito importante isso. Exatamente. E quais eram as principais diferenças que você notava entre você e seus colegas da sua antiga escola? E como que a escola lidava com isso? Tipo, eles não ligavam, eles... Então, falando da minha primeira escola, É, né? da sua primeira A escola. minha primeira escola era muito elitizada, né? Como eu Aham. falei, é muito gente demais. E os professores e os coordenadores Não e todo ligavam. mundo era muito elitizado, então Deviam babar um ovo. ninguém percebia, sabe? Não era uma coisa nítida, porque assim, ali do meu meio, óbvio que tinham outras pessoas que a classe eram mais parecidas com a minha. Sim. Então, assim, tinha umas melhores amigas minhas da época, era bem parecida, sabe? A gente tinha. Mas tinham pessoas que era totalmente discrepante, assim, que você ia numa festinha de aniversário, você chegava e você olhava assim, você falava,
Meu Deus, isso. Então, assim, os professores não percebiam, os coordenadores não percebiam. E era uma coisa que, assim, como eu era pequena, era uma coisa que eu não percebia também. Aham. Sim. Porque você tá num ambiente, aí é uma coisa tão discreta, sabe? Assim, é tão sutil que você vê ali quando você tá de fora, né? É uma coisa que você vê, tipo, ah, não, são crianças, são adolescentes, não deve ter isso. Mas já tinha demais essa diferença, sabe? Nossa. E eu de fora agora, né, maior, consegue depois que eu entender. consegui entender a minha história, depois que eu consegui entender a minha trajetória nas minhas duas escolas, e quando eu mudei de escola e eu saí da bolha que eu vivia, Foi Saiu da assim zona de comigo. conforto. exatamente, aí eu olhei, eu parei, eu olhei e falei, gente, o que era aquilo que eu vivia? Exatamente. Porque de jeito nenhum eu queria sair daquela escola. Eu chorei pra minha mãe, eu não queria. Aí minha mãe cogitou em não me mudar, e meu pai falou, ela vai mudar, porque eu já estava virando uma pessoa elitizada, sendo que eu nem era Nossa. É que eu acho que de elitizada. tanto que você convive com as É, pessoas, meio que pegava vai o entrando. Exato. jeito. Os meus pais falam pra mim, nossa, você tava ficando insuportável. Comigo foi a mesma coisa. Na minha antiga escola era exatamente igual. Era todo mundo assim, e meio que a gente acaba se Uhum. consumindo, né? Porque a gente. É tanto tempo de convivência, eu fiquei Exato. 9 anos na escola. Uhum. É tanto Nossa. tempo que você acaba, né? Exatamente. Aí meus pais falaram, tava ficando insuportável conviver com você, porque você Nossa. tava virando uma pessoa que claramente era nítido que você não era Não essa era. pessoa. Então, enfim. E aí, quando eu mudei de escola e saí da bolha que eu tava, que eu percebi, porque eu conheci pessoas que eram realmente mais perto, né, da minha classe, da minha classe social, mas e a diferença dos assuntos, Aham. a diferença, tipo assim, ai, pra onde você foi nas férias? Antes era, ai, fui pra Disney, fui pra não Fui sei pra aonde. Aham. E aí, quando eu chegava lá, cheguei na, ai, pra onde você foi nas férias? Ai, fui lá pra Praia Grande, fui pro Guarujá. Aí você fala, nossa, tá Bom, Você se sente melhor, né? Exatamente. Então, eu acho que, enfim, nossa, realmente. E você acha que as escolas estão preparadas para lidar com a ansiedade e insegurança dos alunos? não, Não, né? Não? não, Claro. de jeito nenhum, gente. Devia ter um apoio psicológico, né? Aham. Assim, na minha primeira escola, eu não sei se tinha apoio psicológico, de verdade, não faço a menor ideia. Eu nunca soube, assim, de um profissional específico. E da minha segunda escola tinha, mas enfim, eu acho que não estava preparado o suficiente para dar o apoio que os alunos precisam, sabe? Eles davam apoio, né? Na semana antes do Enem, eles fazem algumas atividades, alguns exercícios para relaxar, mas eu acho que não se trata só de uma semana antes de um vestibular. É o ano É o ano todo. todo. Eu É acho uma que nem é o ano preparação. todo, eu acho, gente, de verdade, que é os anos, Ah, os anos, é o ciclo escolar inteiro. Aham. Porque, assim, a gente vive hoje em dia numa sociedade que, infelizmente, está muito propício a desenvolver esses transtornos de Exato. ansiedade, É, de, enfim, todos os tipos de transtorno. E eu acho que falta muito das escolas eles terem esse conhecimento, sabe? Terem Uhum. profissionais aptos para lidar com esses problemas, assim, que não se lida de um dia para o outro, sabe? exato. De conversar sobre saúde mental, de conversar, enfim, sobre esses assuntos emocionais. Porque, enfim, eu acho que tem muitas pessoas da sociedade que não têm um conhecimento tão grande sobre isso. E Exato. agora tá com um volume tão grande Essas crises, né? essas crises, exatamente, que a falta de conhecimento está fazendo com que fique pior. Sim. Então, eu acho que se a gente tivesse mais profissionais dentro das escolas, Exato. mais profissionais dentro de empresas, né, a gente teria pessoas muito bem educadas emocionalmente e talvez a gente, no futuro, não passe por fases tão críticas Exato. emocionais quanto a gente passa e está passando desde a pandemia, né? Já te passava, mas acho que depois da pandemia Aumentou deu um boom muito, muito grande, que é por conta exatamente. de vários acontecimentos, né? Isso. Querendo ou não, não sei, talvez eu seja muito julgada por isso, mas a nossa geração, a geração passada, né, dos nossos pais, enfim, sempre julgavam isso como se fosse mimimi. Por exemplo, Uhum. ah, não, vai passar, não sei o que, não sei o que. Às vezes muitas pessoas tinham crise de ansiedade, depressão e nem Não sabiam. sabiam. Aí agora hoje que estão dando uma atenção melhor.
pra Exato. isso, eu É que ninguém sabe, né, pelo que o outro tá passando. E tem vários casos, tipo, Exato. você pode estar aqui bem e aí quando você sair do estúdio você sai chorando. E a gente não sabe pelo que você tá passando. Exatamente. Então acho que a gente devia procurar Exato. saber a situação do outro, Na nossa né? escola tem Não, profissional? não. É. Na minha escola no pré tinha psicóloga lá, mas era que a gente, tipo, tinha 4 anos, entendeu? Não tem muito problema pra estar É só porque a resolvendo. criança geralmente chora muito. Eu, por exemplo, chorava muito com saudade da minha mãe. Eu nem peguei o pré, eu fui direto pro primeiro. Aí eu chorava, chorava horrores. Aham. Mas eu lembro, o meu tinha, só que era uma profissional para crianças com PCD. Geralmente tinha uma atenção maior, né, pra ajudar. Aí uma vez eu lembro que eu tava ansiosa, acho que era um momento de prova. Aí eu fui pra salinha lá. Aí eu lembro que eu ficava lá e a tia, por que você tá chorando? Eu não sabia, eu não sei, eu não sei. Eu sempre, gente, em prova, eu sempre fiquei tão ansiosa, eu passava mal, eu vomitava. Caramba. Eu tinha febre. Tão Febre? ansiosa que eu ficava. Nossa, então essa Sempre crise de ansiedade é forte, Sempre né? que eu, assim, hoje em dia eu não me considero mais uma pessoa Que ansiosa, bom. porque eu saí da escola. Eu vou ser sincera, gente, a minha ansiedade depois que eu saí da escola não existe. Sério? Não existe mais. Assim, um dia ou outro, mas nada comparado às crises de ansiedade que eu tinha na escola. Eu tinha febre, eu vomitava, não importava o lugar que eu Gente. tava. Assim, se eu tava fazendo prova, eu ia começar a ter uma crise de ansiedade, eu ia vomitar, eu ia ficar Caramba. com febre, eu ia passar muito mal. Então, assim, eu adoro falar sobre saúde mental, gente, vou fazer psicologia. Ah, que legal. E, enfim, graças a Deus, eu tenho muito essa coisa de suporte emocional, né, de educação emocional, porque a minha mãe é psicóloga também. Ai, que então bom. Então, a vai. gente sempre conversou muito sobre isso. Eu sempre fiz terapia, sempre fiz acompanhamento desde pequenininha. Então, até eu precisava mesmo, né? Porque eu desenvolvi ansiedade muito cedo. Nossa. Mas, assim, é uma coisa tão importante, tão importante. E eu imagino que tenha milhares de adolescentes, né? E Exato. crianças que passam pelo transtorno de ansiedade, enfim, e outros tipos de transtorno, e que não tem apoio nenhum. E eu sei o quão importante, o quão necessário é ter esse apoio. Você teve, né? Que bom. Exatamente, para você pelo menos conseguir sair um pouquinho do lugar, sabe? Porque às vezes as pessoas travam e não consegue sair do lugar. Então, acho que a escola ter esse tipo de apoio, assim, é uma coisa extremamente essencial e eu espero que isso vire uma obrigação Exato. Sim. das escolas. Colocar lá no MEC, né? Exato. E se você pudesse dar uma dica para os professores melhorarem o ambiente escolar, qual dica você daria? Eu acho que para ser amigo dos alunos, Uhum. porque para mim isso fez muita, muita diferença. Você se importar com o seu aluno, eu sei que é muito difícil porque, né, tem professores que dão aulas em muitas escolas, tem Exato. milhares de alunos, mas eu acho que se você demonstrar só um pouquinho ali de empatia pelo seu aluno, de que ele é uma pessoa. Porque às vezes, dentro da casa dele, né, do próprio aluno, falando, ele não se sente uma pessoa importante, ele não se sente uma pessoa relevante. E eu acho que se você tá no ambiente da escola e você se sente assim também, é Ai. muito ruim. É. Então, eu acho que se o professor conseguir dar uma atenção maior para o aluno, para os alunos, né, para a classe, enfim, para a série, se eles conseguissem dar esse apoio, se eles conseguissem dar essa atenção, mostrar que ele é uma pessoa relevante, sim, mostrar que ele é uma pessoa importante, que ele tá ali, que ele vai conseguir ser alguém, enfim, dar esse apoio emocional também, querendo ou não, né? É o melhor, assim, para desenvolver alunos e, querendo ou não, seres humanos, pessoas Sim. boas, pessoas empáticas, né? Exato. Isso aí entra naquele assunto, né? De ter um profissional Dentro da escola. dentro da Eu escola. acho que o profissional da saúde mental, ele não é nem necessariamente só para os alunos, Para os professores para os também. professores. Então, eu acho que, tipo, Com certeza. exato, se os professores, enfim, tivessem suporte emocional também, se os professores tivessem alguns cursos, algumas palestras sobre isso, talvez eles conseguissem lidar Verdade, muito né? melhor Exato. com os alunos. Porque o que acontece? Professores também são seres humanos. Sim. Eles não são Então, robôs. exatamente. Do mesmo jeito que algum aluno ali pode estar mal, Ele também o pode. professor também pode estar mal. Uhum. Então, Alguém eu pode acho ter que. morrido, sei lá, aconteceu alguma Exatamente. Então, coisa. eu acho que, assim, o mais importante de tudo dessa questão é suporte emocional.
Se um professor tem suporte emocional, ele consegue dar um suporte para um aluno. Se um Uhum. aluno está bem amparado emocionalmente, ele consegue dar a devida atenção que o professor merece durante a aula. Exato. Então, eu acho que, É tudo gente, se liga, né, exato. também. Exato. Tinha professor na minha antiga escola que, assim, a gente tinha dias que o professor tava ótimo, só que a gente meio que percebia, mas o professor tentava cobrir, porque a partir do momento que o professor ele mostra pra sala que ele não tá bem, tipo, meio que a sala fica preocupada, sabe? Então, Exato. na maioria das vezes, os professores, É. eles tentam disfarçar o fato deles E estarem deve estar nessa mal. pressão, não, eu sou adulto, eu tenho que Eu tenho que trabalhar. mostrar pra eles que eu tenho que estar bem pra eles estarem bem também, né? Exato, mas eu acho que assim, é muito importante a gente mostrar esses momentos de fragilidade, sabe? É, Porque, por exemplo, às vezes os alunos realmente olham os professores como robôs. tem E alunos que professor não é robô, professor é ser humano também. Então, assim, se você parar e ver que o seu professor passou por uma perda, que o seu professor tem uma pessoa doente na sua família, e ele expõe ali, você sabe disso, você vê a fragilidade do seu professor Aham. e você também se sente à vontade de demonstrar sua fragilidade. Então, chega na aula e fala assim: olha, professor, hoje eu não tô bem, É. tal coisa aconteceu, um motivo pessoal, não tô legal. Do mesmo jeito que se o professor fizer isso, vai demonstrar muito mais empatia, o ambiente vai ficar um ambiente muito mais ok, sabe? Mas Aham. até o aluno chegar no professor, dependendo do professor, É. com certeza deve restringir também, né? É. Então, é por isso que eu acho que, assim, os professores, eles deviam. Não que eles não tentem, tá? Mas que eles deviam tentar realmente ser próximo dos alunos, sabe? Exato. Não ver os alunos só como robôs também. Sim. Exato. Eu acho que é uma coisa muito. Uma Uma troca. troca, exatamente. Tem professor que só entra na aula e dá aula e E vai tchau. embora. É. Eu tenho Dá nem muitos bom dia. professores. A gente tem um monte. É, e aí a gente E nem também tem outros comenta, né? professores, outros que Que se eles salvam, são né? muito, tipo, eles conversam, eles são muito É, legais, que assim. conta umas fofocas, não da escola, tá, gente? Enfim. Bom, o papo realmente tá bom, mas a gente vai para o nosso segundo próximo quadro, que é a placa fala. Aqui tem 5 placas, e aí nessas você pode ver, pode olhar, e aí você vai Escolher algum escolher qual tema. Ah, eu posso tema. olhar? Pode Não virar. é sorteio. Ah, tá, achei que era certo. Deixa eu ver. Ah, esse daqui eu não vou pegar. Educação. É É que a gente já falou. um monte. Ai, gente, calma. Esse é É qual? difícil, né? Apoio Apoio pedagógico. Ih, Eita. Interessante, calma. Ah, esse aqui. Desigualdade escolar. Desigualdade escolar. Ah, entra lá da sua primeira escola? É. Não, eu acho que de tudo, assim, tudo? no sentido de. Agora falando sobre o ensino público e particular. Ah, sim. Né? Eu nunca tive nenhuma experiência nas escolas públicas, mas eu conheço pessoas que tiveram o meu pai estudou em escola pública também, enfim, algumas pessoas da minha família, e eu vejo por relatos, né, o quão diferente é. Eu também moro perto de algumas escolas públicas e conheço muita gente, assim, sabe, de vista, de morar perto, de conhecer e de realmente como as coisas são diferentes. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, de verdade, por ter estudado a minha vida inteira numa escola particular. Uhum. E é uma coisa que eu sempre agradeço aos meus pais. Eu sou muito grata por eles mesmo, porque a gente sabe o quão desafiador é o ensino público. Sim. Tem muitas Desafios. desafios, Exato. exatamente, essa é a palavra. Porque tem greve, tem Exato. É Falta de verdade, né? estrutura. não tem estrutura, tem professor que não vai, Exato. as escolas não recebem apoio nenhum de governo, Exato. E se o recebe, pode apoio às que vezes, né? devia receber não é o suficiente, Não porque mesmo. a quantidade de alunos que tem em escolas públicas é muito maior do que a quantidade de alunos que tem em escola Aham. particular. E assim, para mim, as mensalidades de escolas particulares são totalmente absurdas, É. gente. São totalmente absurdas. Quando eu repeti de ano, eu falei, se vocês quiserem, né, se vocês quiserem me tirar da escola Uhum. particular, eu vou entender, porque é absurdo, gente. Não condiz com a Exato. realidade do nosso país. Nossa. De jeito nenhum. Assim, é,
E quanto mais vai crescendo, mais vai aumentando o preço, né? Exatamente. Nossa. E assim, se você comparar a mensalidade de uma escola particular com o salário mínimo de um CLT, assim, né, sem você Uhum. ser uma pessoa de uma classe Alto. alta, gente, não dá. Realmente não dá. Então, assim, eu acho que as escolas particulares, elas tinham que ter muito mais apoio, elas tinham que ter muito mais investimento, tinha que realmente priorizar isso, porque para mim o ensino, ele é o principal pontapé para você Sim. Se der bem, tornar, é se tornar uma pessoa se na tornar vida uma pessoa boa. boa, você ter conhecimento, sabe? O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. Aham. Exato. Então, assim, isso eu aprendi depois que eu repeti de ano, gente. A única coisa que ninguém me tira é meu conhecimento, então eu preciso estudar. E eu acredito que, assim, todo mundo tem que ter o mesmo direito de estudar, Exato. todo mundo tem que ter Sim. a mesma O qualidade, mesmo nível de ensino. todo mundo tem que ter o mesmo nível de ensino. Que nem eu tive muitos professores que davam aula para mim na minha escola particular e que davam aula em escolas públicas. Sim. E eles falavam, gente, vocês não têm ideia. Eles mesmos falavam, gente, vocês têm que dar graças a Deus que vocês estão aqui. Exato. Vocês têm que dar graças a Deus que assim, enfim, O lugar que o vocês lugar estão, que né? você tá, Aham. exatamente. Porque a diferença é muito grande. Então, eu acho Muito. que o investimento, enfim, falando da desigualdade, né? O investimento que as escolas particulares deviam receber é muito maior do que elas recebem, sabe? Eu acho que Uhum. devia ter muito mais apoio, eu acho que Sim, devia. para uma escola pública. Exato. Eu acho que devia ter muito mais investimento. Essa desigualdade é muito grande. Eu tive a sorte, eu acho que, na minha opinião, assim, pelo que eu vejo, as escolas municipais, que geralmente são do Fundo 1, Fundo 2, são melhores do que as estaduais. Uhum. Acho que as municipais eles dão mais atenção, porque, por exemplo, eu estudei a minha vida toda em escola pública. E a minha escola municipal, ela era ótima, 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 ótima. Chamavam, falaram que ela escola modelo, enfim. Uhum. Ela era não se diga perfeita, mas ela era muito boa mesmo. Sim. Daí você vai para uma escola do estado, gente, é algo totalmente totalmente diferente. diferente. Falta professor toda hora, não tem apostila, não tem livro, não tem. Tinha às vezes que eu tinha até que sentar no chão, porque não tinha É realmente uma merda, né? Porque se a gente for parar pra pensar, devia ter muito mais apoio, né? Se o governo tá vendo, não só o governo, mas se estão vendo que a escola tá numa situação dessa, eu acho que deviam realmente, sabe, tentar mudar isso. Mas eu não Exato. vejo nenhuma mudança nem da direção da escola, nem, tipo, dos acima da direção da Exato. escola, sabe? Então, acaba que a gente tem um ensino, o nosso ensino não é tão bom. A gente estuda no METEC, a gente Uhum. veio passando achando É. que, caramba, vai ser muito bom. Eu estudei a minha vida toda em escola particular, Uhum. eu tinha bolsa na minha escola particular, então, tipo assim, pra mim era ótimo, pros meus Sim. pais também. E aí, essa oportunidade, tipo, gastar menos dinheiro com a minha escola, que é uma escola estadual, uma escola técnica, né? A gente vê, a gente pensa, Uhum. caramba, o METEC, o ensino Eu não sei se é a ótimo. nossa tech que é assim. Porque Mas não é só, gente, tá? Eu perguntei pra uma aluna que ela é boa. É que às vezes pode julgar a gente, vocês ficam passando, que eu sei o quê. Não, eu perguntei pra uma aluna que ela é Exato. boa. Falaram, ela mesma falou, ela fez escola particular. Ela mesma falou, não, não é bom. Não é bom. Uhum. Aí eu não Não é. sei se é a gente ou. Então Não, não é a gente. é bem ruim, né? Tipo Então, assim, tem umas coisas boas, obviamente, É, né? Mas é porque deixa eu a acho que desejar. assim, todas as escolas têm as partes boas e têm as Exato. partes ruins, mas as escolas estaduais, as escolas, enfim, escolas públicas, né, no geral, eu acho que realmente falta muito, muito, muito apoio, muito reconhecimento sim. de todo mundo mesmo, assim, não, Uhum. não só do governo, não só Das pessoas das em si. pessoas, assim, das pessoas elas realmente darem valor, porque, gente, não é todo país assim que, assim, eu sei que em alguns países tem, né, o ensino público também, nos Estados Unidos, eu acho que Uhum. a maioria é pública E é nos Estados ótimo Unidos, lá, né? Sim, e lá é é ótimo. ótimo. Porque assim, eles dão o devido valor, sabe? Aham, Eles reconhecem que aquilo é fundamental, que educação é exatamente. fundamental, gente. Educação é assim, é igual água, todo mundo precisa. Exato. E assim, pra mim já é um absurdo você ter que pagar água. É, Porque a água é um essencial. Agora, assim, educação, você não tem uma qualidade básica de educação, que é uma coisa que É. todo mundo tem que ter e todo mundo tinha que ter acesso.
é assim, é bizarro. Então, acho que falta realmente muito reconhecimento, falta muito Sim. apoio de tudo, de todas as Verdade. áreas. Bom, o nosso episódio chegou ao fim, infelizmente. Mas a gente tem um Foi muito presentinho pra você. E tá aí embaixo o presentinho dela. Presentinho, espero que você goste bastante. Tá aí dentro. Tatatã. Esse aqui É. Vamos ver. Gente, acho que eu vou arrasar. Gente, e aproveitando enquanto ela abre aí, se você é. Ah, tá onde? Tá. Se você gostaria de doar, não esqueça de entrar lá no Instagram e ajudar o nosso podcast. Sim, se você quiser Eu estar aqui amei, com a gente. gente. Meu É um certificado do Mano. segundo ano. É uma brincadeirinha, uma Adorei. Uma troll. Tá ótimo, gente. Eu superei já. Maravilhoso. Adorei, vou Se guardar. vocês quiserem ficar com a gente aqui na mesa também, mandem mensagem. E você pode ser o próximo entrevistado. Exato. E aí, você gostou? Eu adorei, gente. A gente Muito também bom. adorou que ficar, bom. conversar com você. Porque eu acho que foi um assunto muito importante, Foi porque bem leve, né? leve, sim, Uhum. e emocional, né? O emocional que é Importante pra gente importantíssimo para uma aprender, escola. né? Exato. Não? Enfim, é isso, gente. Vocês falaram tudo. O emocional é a base de tudo. É a Hoje base em de dia, tudo. assim, é realmente a base de tudo. E foi muito bom falar sobre Principalmente agora, né, que vem aumentando aí Exatamente. o percentual de crise de ansiedade, ó. De ansiedade das pessoas. Bom, e gostaria de agradecer você. Gente, eu sempre erro essa câmera. E gostaria de agradecer você que assistiu o nosso episódio até agora. E é isso. Um beijo e tchau! Tchau!